É isso aí, começando com muita alegria o 13º episódio do Podcast Log, o maior podcast da logística nacional. Queria já, de antemão, agradecer você que está aqui com a gente mais uma vez, ou a primeira vez. É um imenso prazer, esse podcast que está hoje especialíssimo, ele foi pensado em você, né? A gente tá, né, David, atingindo já com 13 episódios, né, com 12, na verdade, mais de 2 milhões e 500 mil visualizações, já impactos. Então a gente está muito feliz com o resultado que o Podcast Log tem atingido, não só pra gente, né, mas pros nossos patrocinadores, que o David já vai contar quem tá acreditando, e só aumenta o número de patrocinadores aqui com a gente. Hoje a gente tá muito orgulhoso, assim, com os dois convidados que toparam estar aqui com a gente, batendo esse papo, e a gente já vai contar quem são pra vocês. De isso. Garbo e elegância. De garbo, elegância e muito perfume na mesa. A ideia, gente, é que vocês não esqueçam de curtir esse conteúdo, compartilhar, ativar o sininho se você tiver no YouTube. Quais plataformas que a gente está? Estamos em todas as plataformas: TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, Painel TV, dentro do Painel Logístico, você consegue ver todos os episódios lá também. Tudo. E você pode ir para casa ouvindo também o podcast. É a ideia, né? É a ideia. Através do nosso Spotify. Exatamente. E aproveitando, David, que é o grande caro CEO do Painel Logístico. O Painel Logístico tá esse ano, eu acho que está sendo talvez um dos anos mais especiais do Painel Logístico, né? Com uma série de workshops. É o maior workshop itinerante da logística nacional, rodando o Brasil. E em breve, talvez até quando esse podcast estiver indo pro ar, a gente já vai estar próximo de estar em Curitiba também, sim, né? Sim. Um evento fantástico, mas um encontro logístico fantástico. Exatamente. Acompanhe as mídias do Painel Logístico, tem muita coisa legal que toda essa equipe do Painel Logístico está trazendo para você, profissional da logística. É isso. David, agradeça quem está pagando a conta, meu sempre, parceiro. Né? Aquele pessoal que acreditou na gente, no potencial do podcast e está colhendo os frutos agora. Agradecer muito, esse foi um dos primeiros patrocinadores nossos, que é a divisão logística do Grupo GPS, o maior grupo de multisserviços do Brasil, a Logs Logística, soluções personalizadas de transporte e armazenagem, a Biswanger Brasil, soluções imobiliárias sob medida, a W3 Sistemas de Armazenagem, 35 anos de inovação e qualidade, e claro, a Combilift, revolução na movimentação de cargas. É isso aí. É isso aí. Então vamos lá, sem mais delongas, apresentando aqui, na verdade só vou falar o nome, cargo, mas eu quero que vocês se apresentem. Obrigado, gente, pela presença. Marcela Cristaldo, gerente logística da Eurofarma. Obrigado, Marcela, pela sua presença. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, muito honrada. Falar do que eu mais amo, que é a logística, junto com vocês. Muito bom. Fábio Miguel, obrigado, meu amigo, diretor executivo de logística no Grupo Boticário. Obrigado pelo convite, será um super prazer falar sobre logística, que é algo que a gente gosta no dia a dia, tem que gostar muito, porque todo dia tem bastante coisa para fazer, de segunda a segunda, e é bom para informar as pessoas o que é a logística, a importância que a logística tem tido nos últimos 10, 15 anos para as empresas, e também na atração de talentos, porque os talentos profissionais têm que vir para a logística também e tem que ser formado na logística. E sabe uma curiosidade, Fábio? De todos os nossos convidados que passaram aqui, todos eles, unanimidade, disseram que caíram na logística por acidente, né? Todos, um foi fazer entrevista de emprego de office boy, aí não conseguiu passar, tinha uma vaga de logística, quando a logística o pessoal sentava lá no fundo, né? Pegaram ele, hoje é diretor de uma mega empresa e caiu por acidente na logística e não sai mais dessa área. E nós, a mesma coisa, né? Por acidente, espero que com vocês... Acho que vou torcer que tenha sido assim também. Vamos saber já da história de vocês. E é isso, logística é tudo, é pop, é tech. Vamos começar pelas mulheres então, né, Marcela? Conta aí pra gente quem que é você, sua trajetória. Pode falar pessoal, profissional, a ideia para o pessoal conhecer. Cristaldo, obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu amo a logística e diferente do que você falou, né? Eu não caí por acidente, na verdade eu busquei a logística, né? Então eu, desde
adolescente, 17, 18 anos, já comecei a gostar, procurar conteúdos de logística e eu decidi ser engenheira para trabalhar com logística. Então foi o contrário, né? Mas eu conheço muita gente que também tem esse histórico, né? De que caiu na logística. Então eu trabalho na logística há 20 anos, né? Desde estagiária, comecei na faculdade, já fui trabalhar na logística, que era o meu intuito mesmo. E trabalhei em várias áreas da logística, sou apaixonada de verdade, amo de verdade, gosto de tudo, desde todos os segmentos, então depois falo um pouquinho mais dos segmentos que eu já passei. Sou casada, não tenho filhos por opção, só de 4 patas. Quantos filhos de 4 patas? Uma de 4 patas, bem mimadinha. Fiz todas as expectativas. E sou filha de paraguaio com cearense, então uma mistura boa, metade, então estou nesses 2 lugares quase sempre. Que legal, muito bom. Legal. Prazer, obrigado mais uma vez, Marcelo. Nosso outro convidado aqui, o Fábio Miguel, diretor executivo do Grupo Boticário. Quem é Fábio Miguel? Bom, eu sou um interiorano de São Paulo, nasci no interior de São Paulo, na cidade de Jaú, e lá por São Paulo tenho minha família quase toda, interior, capital. Estudei minha vida inteira em escola pública, então desde os 5 anos de idade até os 35, quando eu terminei meu doutorado na Federal do Rio de Janeiro. Então construí uma carreira acadêmica, já respondendo quem eu sou. Tenho uma carreira de 30 anos em empresas, mas tenho uma carreira acadêmica que me orgulha muito da onde eu saí, que é ter feito Universidade Pública em São Paulo, fiz mestrado aqui, depois fui para o Rio de Janeiro trabalhar e lá comecei também meu doutorado na UFRJ, sempre economia, sou economista de formação e depois comecei a trabalhar logo que me formei como trainee, aquela clássico, ser trainee de empresas de auditoria, consultoria. Migrei para o Rio de Janeiro para trabalhar no projeto Greenfield da Peugeot Citroën, que chegava no Brasil com as montadoras na segunda leva ali dos anos 90, 2000. Lá começamos a construir a fábrica, então fiquei muitos anos na área financeira ou de compras da Peugeot Citroën. Tivemos longos 12, 13 anos de trabalho por lá, até que eu fui dar uma aula no Grupo Boticário sobre tributação para compradores. Lembro bem desse dia. Um tema gostoso, né? Tributação, né? E aí, nada específico, né? Mas era uma palestra que eu costumava dar e alguém viu e falou, a gente está aqui com uma formação, você podia ir? E fui em janeiro dar uma aula sobre o tema, conversei lá e em maio eu estava contratado. Quanto tempo faz isso, Fábio? Foi em 2010, mais ou menos. Eu saí depois de 12, 13 anos do Grupo Peugeot Citroën, fui para lá e entrei na área financeira do Grupo Boticário primeiro, ser gerente de operações financeiras, cuidava dos custos de fábrica, logística, P&D, compras, e fiquei lá uns 3 anos, saí de finanças também, saí e voltei para a área de compras no Grupo L'Oréal, no Rio de Janeiro, fiquei uns 2 anos lá, o Grupo Boticário falou, você não quer conversar? Estamos criando a diretoria de compras, que tal? E assim, eu acho que quando os valores casam, né, tenho grande admiração, tive muita sorte na vida de trabalhar em empresas que eu admiro pela empresa que mas pelos valores que casam bastante comigo. E aí, em 2014, volto para o Grupo Boticário para ser diretor de compras, construí a diretoria de compras em vários formatos que ela ainda estava se formando. E em 18 para 19, Fabião, você aceitaria o convite de construir a diretoria de logística? Não existia diretoria de logística. E qual era a sua experiência em logística nessa época? Então, era um pouco em compras. Na Peugeot a gente tinha um polo de fornecedores que fazia a logística um pouco do dia a dia da fábrica de produção, mas muito o embalde, né? Fornecedores num tecnopolo que a gente tinha ao lado, mas era bem pouca. E aí, ou como diretor de compra, você comprava frete, você comprava armazém, você comprava um CD.
E aí, mas do ponto de vista mais comercial e menos operador de logística. E aí era uma grande diretoria de supply, desmembramos, criamos a diretoria de logística, e ali eu tinha um gerente de logística para todos os CDs e um gerente de e-commerce. Hoje nós temos 4 diretores de área, 3 gerentes sêniores abaixo da diretoria executiva. Então construímos esses 5 anos, saímos de uma extensão numa diretoria que era só supply, que é super grande por si só, mas com foco muito no consumidor, muito nas nossas lojas, muito no nosso revendedor, no e-commerce que cresce absurdamente pós-pandemia. Verdade. Então, é um orgulho ver que o que a gente construiu em 4 anos, não tínhamos mulher na logística. A vice-presidente de RH falou assim, vai sofrer muito, porque em suprimentos você criou diretoria, gerências com mulheres, e lá só tem homem. E hoje eu tenho diretoras mulheres, tenho gerentes, sêniores mulheres, e temos programas público feminino dentro da logística, que ao longo do nosso bate-papo a gente pode explicar. Mas é um orgulho que a gente faz para o nosso franqueado, para o nosso consumidor, para o nosso revendedor, e os programas de ESG que a gente tem também. Tem um ponto, desde quando eu comecei a trabalhar na logística, não tinha banheiro feminino no mesmo lugar, porque era um público tão masculino que o banheiro feminino estava apartado. Isso. E a gente vê, assim, ó, depois de 20 anos, que essa não é mais a realidade, né? Tem muita mulher na logística, né? Tem muita mulher na operação da logística, e isso é algo muito bom, né? Saber que você pode estar onde você quer estar, né? Independente e quais foram os seus desafios? Assim, você que começou ali, jovenzinha, na logística, como mulher, e passar por toda essa evolução da logística, né? Esse ganho de relevância. E no ganho também da relevância do papel feminino na logística. Como que foi para você essa história? O que eu senti no começo, claro, única mulher, ou das poucas mulheres presentes, a gente acaba sendo diferente e bastante protegida em alguns momentos, né? Você está aqui, o sexo frágil. Eu vejo que isso é uma barreira que tem que ser quebrada, né? Porque, na verdade, o sexo frágil não existe, né? Quando a gente está falando de profissão, né? Nós somos iguais, né? Eu fiz engenharia de produção mecânica, então eu forjava peça, né? Usava torno, né? Minhas unhas são compridas e eram naquela época, então eu tinha professores que me perguntavam, você vai quebrar unha hoje? Eu falei, hoje não, né? Então, assim, quebrando barreiras, né? Claro, no passado isso era mais presente, né? Hoje já não é mais uma realidade, eu vejo que as mulheres têm mais espaço, sim. Sendo liderada também por uma mulher, a gente acaba dando, né, espaço também, mas é outra realidade, né? Mas o que eu vejo ao longo da minha carreira é quebrar barreiras em cada momento, né? E se sentir igual, né? Acho que esse é o importante, tem que dizer. Especificamente, a mulher traz algo mais, né? Um pouco mais de performance, mais de cuidado com as coisas. Eu sempre gosto de fazer as historinhas, né? Pitadinha histórica aqui. Tem um parceiro cliente nosso que chama Movicarga, né? Hoje uma das operações que eles fazem é da Fórmula 1. Então, sei lá, mais de 20 anos atrás, quando a dona Regina Asbeck assumiu a Fórmula 1 e chegou lá, imagina, dessas empilhadeiras e um monte de mulher para operar a máquina, para mexer com a parafernália toda da Fórmula 1, todo mundo torceu o nariz. Não, daqui não. Vai pôr a mulher? Não. Não vai para uma nossas coisas, não. Aqui não pode. Imagina o que tem agregado aqui de valor e tudo mais. No ano seguinte, cadê minhas meninas? Se não tiverem, ninguém põe a mão. Enquanto não chegava lá as meninas mesmas, que operaram um ano antes, que eles gostaram, tudo mais, não colocavam a mão naquele monte de coisa lá, que imagina o custo daquilo, né? Altíssimo. Então vocês trazem algo mais, não desmerecendo os homens, mas algo mais, esse algo mais de cuidado, algo mais de atenção, algo mais de entrega. Eu vejo desse jeito. A Painel bate muito nessa tecla nos nossos eventos. A gente sempre brinca em sorteios, não é na logística, faz a pessoa bater palma, e com razão, porque vocês trazem um diferencial muito grande e a mulher realmente faz muita diferença na logística nos dias de hoje, num mundo tão machista, né? Não, eu ia falar da diversidade, é importante, né? Ter a mulher, porque a mulher tem as suas características, assim como o homem também. Então, eu vejo que parece um jargão, algo que todo mundo está falando, mas ter uma equipe diversa é importante. Muito, né? muito. Não é só a teoria. Na realidade, você consegue presenciar que quando você tem uma equipe diferente, seja com mulheres,
com homens, outros tipos de diversidade, tudo é importante, né? Porque essas pessoas trazem experiências diferentes. Porque a sociedade é assim, né? As empresas americanas com cotações de bolsa têm essas estatísticas mais, né? Uma empresa diversa é no mínimo 30-35% mais rentável. Então eu sempre costumo falar, se você é preconceituoso, então já não seja preconceituoso, mas burro pior ainda, né? Porque se você pode ser 35% mais rentável, né? E aí hoje a gente acabou de falar pessoas 50 a mais, 60 a mais. Ser diverso, ter experiência dentro, como você precisa dos jovens que chegam com oxigênio, com as questões, né, com as novas perguntas, né, porque é importante ter novas perguntas. Público, não temos tantos, nem na universidade, eu acho que você viveu, sendo mulher na engenharia, passando uma face, não gays. Nós precisamos dessa diversidade de pensamento e ponto de vista para que as pessoas possam refletir dentro das empresas o que é a sociedade. E a sociedade é quem consome calça jeans, tênis, perfume, sapato. Essa sociedade que consome, ter diversidade significa isso, também ter seu público consumidor dentro da sua empresa. É verdade. Eu queria, uma curiosidade, só voltando um pouco da sua história, Fábio, por que você acha que te convidaram para tocar a área de logística, sendo que você era uma área ali, uma diretoria de compras? Qual é a relação, né? Porque eu acho que existe uma relação importante, né? Eu acho, eu falei um pouco, né, da minha ligação com os valores do Grupo Boticário. É uma empresa bastante sólida, que tem quase 50 anos, são 47 anos, onde tivemos só 3 CEOs. Então é um orgulho. Tivemos convenção há pouco tempo de nossos franqueados para Natal. Você vê os 3 CEOs no palco. Então isso mostra o quanto a cultura é forte dentro do grupo. E ali eles tinham uma área, eu construí uma área de custos, de operações, de logística, de indústria, de P&D. Daí, depois construí a diretoria de compras, que não existia. Eram compradores diversos tal, e era até por categoria na minha época, né? Um comprava plástico, outro comprava vidro, outro comprava válvula, outro comprava frete. Temos que organizar por negócio. Alguém vai comprar a categoria perfumes, alguém vai comprar maquiagem, porque é assim que o P&D ou o marketing se organiza. Imagina o marketing ou o P&D falar com 5 pessoas, porque um compra válvula, outro vidro, outro... Então, organizei muito baseado no cliente. E na logística me convidaram por isso. Pelo meu histórico, que eles reconhecem de acadêmico e estudioso. E 2, por essa experiência em formar equipes, em formar times, em organizar o time. E assim organizei hoje meus gerentes, diretores, é muito focado no negócio. É no canal franquia, tem um gerente para a franquia, uma diretoria para e-commerce, uma diretoria para venda direta. E isso ajuda muito eu falar com o meu negócio. É para ele que eu trabalho, né? A gente não é logística ou fábrica por si só. A gente é para atender a ponta, o consumidor no centro, literalmente. E assim a gente faz no dia a dia com meus representantes, meus gerentes, meus diretores, focado no negócio. Acho que, respondendo direto a sua pergunta, pelo meu histórico um pouco estudioso, ele gosta de estudar e organizar as coisas, e o que ele fez já na área de finanças ou na área de suprimentos, de criar uma organização focada no consumidor, pensando que a logística não tem que ser boa por ela só, tem que ser boa para atender o cliente. Queria pegar essa... Quer falar? Não, eu fiz uma pergunta válida para os dois, assim, com toda a bagagem que você tem e com toda a bagagem que você também possui, quais foram os desafios de estudo? No teu caso, criar do zero o departamento, e do teu chegar a assumir uma operação gigantesca, como foi no Grêmio São Paulo, agora Eurofarma. Eu queria pegar um gancho na fala, porque assim, a gente tem na logística, existem empresas que têm a logística como core e empresas que a logística ela faz parte da cadeia, né? E a gente, como logística, independente do segmento, a gente tem que pensar que a logística precisa atender o cliente final, diretamente, ou se ela vai atender um elo da cadeia que vai, no final, atender o cliente final, né? Então, quando a gente fala estruturar áreas, estruturar equipes, para mim, é sempre muito importante a gente pensar qual é o valor que eu estou trazendo para minha cadeia, para eu atender
quem vai comprar, né? No meu caso, hoje, por exemplo, a minha grande preocupação eu trabalho na intralogística. A minha preocupação meu cliente imediato é a fábrica, eu tenho que atender a fábrica da melhor maneira possível, porque é ele que vai atender meu cliente, né? Então, assim, e eu empodero a minha equipe para que eles pensem desse jeito, né? Eles têm que saber a importância que a logística não é o fim desse segmento, mas ela é uma parte importante, né? E aí a gente empodera as pessoas para pensar que o trabalho delas é essencial para que aconteça a entrega para o cliente final. Pós-pandemia isso ficou ainda mais evidente, né? Muito. Respondendo a sua pergunta, né, os desafios. Acho que nós de logística sempre vamos ter 2 desafios. Número 1, que é as metas do ano, que é nível de serviço e custo. Nível de serviço e custo tem que atender da melhor forma, mais rápido, perfeito e com o melhor custo para o negócio. Então está dado, eu e qualquer diretor de logística vai ter esses 2 desafios, seja qualquer indústria que ele seja. Mas no nosso caso, além da organização inicial que a gente tinha que colocar, é uma logística end-to-end, né? Eu faço importação de matéria-prima, insumos que vêm da Alemanha, Estados Unidos, China, até meu porto, até as fábricas. Daí eu atendo a logística embalde. As minhas fábricas, são 3 fábricas que a gente tem no Paraná, em São José dos Pinhais, em Camaçari, na Bahia, e em Rio Preto, interior de São Paulo. Aí a gente tem os CDs. São hoje quase 10 CDs que a gente tem para transferir os produtos. E depois ainda atender o canal loja, que são 4.000 lojas. O canal representantes são alguns milhões de representantes. O canal e-commerce, que é o consumidor na sua casa. Ele compra no seu sofá e recebe no seu sofá ou através de uma loja nossa, porque nós somos a maior rede de omnichannel do Brasil. Ou agora no canal B2B, onde a gente atende distribuidores, farma, perfumaria, supermercados. Então essa complexidade de sair um insumo da China, da Alemanha, dos Estados Unidos, até a farmácia, até uma loja em Manaus, até a casa da representante, até um consumidor que comprou no e-commerce, acho que passando por fábricas e CDs, era o grande desafio. E era o dia a dia. Quando eu falo que a gente não tem marcal, não está todo dia sossegado, é verdade. Porque com 10 CDs, um dia o sistema, né, no nosso caso é SAP, tem outros ERPs, cai no CDX, e aí o atendimento daquela região ficou comprometido. Imagina. Outro dia, chuva, como no Rio Grande do Sul tivemos, como temos agora a seca no norte. Verdade. Quando sai o barco, ele sai com remédios e comida. Então, e aí você não consegue distribuir. Aqui em São Paulo tivemos as queimadas recentemente, e aí você tem que trabalhar todos esses fatores juntos, além da logística do dia a dia num Brasil continental, com pontes, com caminhões, com estradas, e ainda todos os países que a gente atende. No caso, a gente tem lojas em Portugal, Colômbia, tem com os Estados Unidos, são alguns 30 países que a gente atua também. Nossa, é muita coisa. Aliás, se for das suas fábricas, eu preciso fazer um merchan rápido aqui, senão a pessoa vai me bater. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o senhor José Carlos, que é o secretário de Desenvolvimento de Pouso Alegre, que nos falou cheio de orgulho que, olha, Boticário, o Boticário vai fazer a maior fábrica do mundo aqui em Pouso Alegre. Então tá aí, estou citando aqui, como prometido para o senhor aí, estaremos juntos dia 23. Ótimo. Mas então vocês hoje são o maior grupo omnichannel do Brasil, assim. São diversos canais. É um desafio importante e que a gente, no Grupo Boticário, o nosso presidente diz uma frase que eu uso muito, que é: a gente não faz sucesso sozinho. Então, o diretor de logística, como vocês falaram, não é foda. O diretor de marketing não é foda. O diretor não é foda. A gente precisa de uma cadeia. Porque se o meu fornecedor não for bom, tiver qualidade, meu produto não vai ser bom. Meu P&D é referência. Fomos a primeira empresa em inovação esse ano pelo valor econômico do setor de cosméticos. Tem que ter fábricas que produzam bem, logística que entrega correta, o marketing que faça uma boa comunicação desse produto e, como a gente até brincou, né, tem uma moça hoje atendendo lá em Roraima, lá no Rio Grande do Sul, lá em Cuiabá, um consumidor que vai na loja, ela tem que atender com perfeição, porque imagina se ela não tiver essa perfeição no atendimento,
ela pode destruir toda essa cadeia para trás. Então, o nosso sucesso é bastante com todo mundo. E o Omnichannel é isso, porque se eu faço bem o papel da logística e entrego rápido, é porque meu franqueado lá em Manaus está entregando rápido, meu franqueado em Fortaleza, meu franqueado em Cuiabá, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu comprei um lançamento que a gente teve aí que foi um sucesso, que era a região Melancia e um projeto de casas, né, que é difusores de ambiente, sabonetes. Eu comprei meio-dia e tal, 2 horas da tarde, era no aniversário do Martim, ela falou: ei, recebi aqui um presente, é seu. Eu olhei no relógio, 2h30 o franqueado tinha entregado. Isso dá orgulho porque foi construído com muitas mãos. Não, isso é muito verdade mesmo. Esse ano eu tive lá num evento do Boticário, em Curitiba, de premiação de fornecedores, assim, sabe? A valorização dessa cadeia toda, que é isso, né? Muita coisa, muita gente envolvida, né? E saber estimular, valorizar toda essa cadeia é o segredo para vocês chegarem onde vocês estão hoje, né? Claro. É muito, muito legal. E para você, Marcela, os desafios dessa construção toda dentro da indústria farmacêutica, né? Como que tem sido? Vou contar um pouquinho, assim, da minha história na logística, né? Eu também tenho como característica a implementação de áreas, processos, times, né? Isso eu vejo como sendo um grande desafio dentro da logística, porque às vezes você tem que começar do zero em alguns lugares, né? Então, eu comecei, dentro da minha carreira, eu tenho isso muito forte, assim, quais são as áreas que a gente precisa para atender o cliente final, quais são as áreas que não estão estruturadas para atender. Então, sempre com esse olhar. Então, o desafio é: quem são as pessoas corretas para estarem aqui? Quais são os processos que não estão definidos que a gente precisa definir, né? E ter sempre na cabeça que a logística é uma parte importante dentro da cadeia, apesar dela não ser core, né? Então, transmitir isso. Hoje eu estou na indústria farmacêutica, eu vim do e-commerce, já passei pelo farmacêutico varejo farmacêutico, já passei pela Telha Norte varejo de construção. Então, eu vi os vários cenários, não existe fórmula, né? Na verdade, não dá para pegar a mesma receita e pôr em cada lugar. Na verdade, você tem que chegar e estudar. Então, hoje na Eurofarma, eu estou... O que a gente precisa aqui? Qual é o meu problema? O que eu vou fazer? Tem coisas que eu preciso de um robô, sim. Tem coisas que eu posso fazer com uma etiqueta. E aí, desenhar isso, né? Entender e utilizar as ferramentas e tecnologias disponíveis para poder conseguir o resultado. Então, desafio para mim é mapear, entender o que se faz necessário para ter o resultado que você quer, para atender o seu cliente. É isso aí. Então, você acredita que eu falo muito, não sei, aí ouvi sua experiência e lá na sua empresa, sobre a digitalização da logística. Eu falo isso sempre, a logística é uma área muito operacional e que sempre foi muito analógica. Então, se a gente chegou, a gente está criando ferramentas, buscando no mercado, comprando startups, para digitalizar a logística. Eu acredito muito nisso, que o transporte pode ser mais digital, o track das entregas, a roteirização inteligente, o uso de inteligência artificial, machine learning, porque é um novo momento, é um momento da tecnologia apoiar bastante a logística, desde o ERP, que é importante. Nós estamos agora num ciclo de 3 anos e atualizar o SAP. Nosso SAP era de 2005, estamos colocando um de 2025, muito diferente, muito melhor, tal, mas tem que mudar o mindset, a forma de atuar. Ou compramos startups para fazer a digitalização de pagamento de CTE a track de entrega. Eu concordo com você. É o mapeamento correto, a tecnologia adequada para aquilo que você mapeou, né? Tem muitas coisas na logística que são repetitivos e que pode ser, né, automatizado, mecanizado, inteligência artificial pode ajudar, sim, muitas coisas com dados que a gente às vezes faz o mesmo trabalho repetitivamente. A gente pode usar
o recurso humano para algo mais nobre, né? E substituir aquilo. Então, tem muita coisa. Ainda tem espaço para fazer muita coisa na logística, na parte de tecnologia. Só que eu acho que tem que estar bem mapeado, né? Não é tecnologia por tecnologia. Acho que a tecnologia tem que ser aplicada de forma que você mapeie que vai dar resultado. Eu vou colocar isso daí. Sabendo que a tecnologia... Desculpa me estender, mas Por favor, sempre gosta disso. trago... Esse é um sinal o pessoal quer ver vocês, né? Trago para a teoria, porque ela existe, né? Em 39, 40, 42, na verdade, tem a teoria do Schumpeter, que dizia a destruição criativa. Então, a destruição criativa é você quebrar o que existe, o status quo hoje, e criar algo novo. Isso é muito legal. Vamos perder emprego. A tecnologia é poupadora de emprego, mas significa que você vai direcionar o emprego para outras tarefas, e algumas tarefas repetitivas, você tem RPAs, machine learning, automações. A gente expede num CD, por exemplo, mais de 1 milhão de peças dias. Não dá para fazer na mão. Tem que ser com linhas automatizadas e de picking, por exemplo. Então, a destruição criativa, para mim, é a proposta de você trazer para a logística esse mundo mais digital e saindo do analógico. Acreditar que dá para fazer isso, né? Porque às vezes a gente vem de uma história onde logística muito operacional não dá para fazer melhorias, não dá para poder colocar esse digital. E dá para fazer, né? Tem muita coisa para fazer. E é isso que eu queria agora entender com vocês, porque eu imagino que seja o desafio de muita gente que tá ouvindo a gente, né? Todo mundo sabe que a tecnologia ela ajuda, né? Mas como que vocês fizeram para conseguir implementar a tecnologia, né? Foi através de processos menores? Como que vocês foram mostrando dentro das companhias, das experiências que vocês tiveram, que aquilo funciona? Porque existe investimento, né? E a gente sabe que várias tecnologias, elas prometem, né, resolver problemas e que, na verdade, muitas vezes não resolvem, né? E teve um investimento. E o cara de logística tem que comprovar por que aquilo lá não trouxe o ROI, né? Então, eu vou até acrescentar essa quebra de paradigma das pessoas versus tecnologia, porque é um paradigma, né? Como se for, muitos acham que vão perder o emprego e tal. Como é que é tudo isso? Eu queria saber, até pro pessoal que está ouvindo, como que foi a experiência de vocês nessa questão da implementação, né? Na Eurofarma a gente é muito motivado, porque é uma empresa muito tecnológica. Então, empresa farmacêutica de alto grau de tecnologia para ser a primeira multinacional brasileira, né? Então, nós somos muito incentivados a fazer isso. Como começar, assim, na logística? Não estou falando da área farmacêutica, não estou falando das outras áreas, eu vou falar na logística. A logística, por histórico, ela é uma área operacional, né? Então, como você quebra o paradigma de fazer? Começa do pequeno, mapeamento bem feito. É como eu acho, como eu penso. Mapeamento bem feito, começa aqui, isso aqui dá para colocar o machine learning, isso aqui não precisa ser uma pessoa fazendo esse trabalho, né? Então, isso aqui dá para fazer de uma outra forma, dá para pôr um robozinho, dá para poder... Então, vai mudando, isso aqui, em vez de você fazer esse trabalho, eu quero que você me ajude a fazer um fluxo melhor para a gente ganhar produtividade no recebimento. E aí, você traz as pessoas para entenderem que a tecnologia não veio para substituir, mas ela veio para agregar e te dar espaço e tempo para você pensar em outros processos mais estratégicos, né? Então, acho que essa mudança ao pouco. Isso é gestão de mudança, isso, né? Na verdade, é ensinar as pessoas que a mudança não vem para terminar um ciclo, mas talvez ela venha para começar um novo ciclo, né? E você tem que se adaptar a isso, né? Não necessariamente a tecnologia vai acabar com o seu emprego, ele pode te dar um emprego melhor. Exatamente. É isso, é isso. Bom, eu vou em duas linhas que eu acho importante. Uma é, de novo, não fazer um sucesso sozinho. Se eu tenho um parceiro que me ajuda muito, é a minha área de tecnologia, minha área tech. Seja na implementação de um RP que é forte, é para a empresa inteira, na área de folha de pagamento do RH, mas eles têm trabalhado muito se dedicado à logística, não só no SAP novo, que começou pelos CDs novos do grupo, mas na parte de dados. Então, temos uma squad de dados com a tech, com a nossa área técnica, só para logística.
Então já economizamos horas e horas de trabalho que eram um pouco mais operacionais para colocar informações na nuvem, ter informações on time, full time, né? E eles nos ajudam muito nisso. A terceira é quando eu propus à empresa comprar uma plataforma logística, que era uma startup do Sul, que ia trazer essa digitalização, conectar, por exemplo, para o e-commerce sellers que a gente tem em Beleza na Web, na minha rede de pedidos, com minhas transportadoras, e ia fazer o tracking de entrega até o consumidor final. Então isso eu tenho, essa startup que a gente adquiriu, metade das pessoas ficaram em logística, mas metade ficaram em tecnologia. Pessoas que conhecem a ferramenta, mas outras que conhecem a logística. E isso tem sido um case de sucesso para a gente, porque a gente ali mostra que é possível tech e logística se juntarem para fazer o cliente receber mais rápido, saber onde está o pedido dele, reduzir o custo logístico para o seller que vende na minha plataforma de Beleza na Web, reduz o contact rate, de ligar onde está meu pedido ou de devolução. Esses sellers também tiveram esse ganho. Então, é um ganho na cadeia para todo mundo. E acho que não dá, né, para lutar. Ninguém quer ter um telefone de discar. Agora todo mundo quer seu iPhone, seu Samsung moderno, que tem o banco, que tem reconhecimento facial. E é igual a logística, é um movimento de digitalização, de facilitação, e ajuda o profissional da logística a atuar melhor, porque aí ele vai no core, que é atender bem o cliente, quer atender com menor custo, ao invés de ficar lá fazendo planilhas e gráficos em Excel e traquitanas dentro do SAP, porque você tem que fazer vários relatórios, criar várias queries, né? Eu que fui do passado, criar tabelas dinâmicas. Essa parte eu acho que está vencida. O ganho de trabalho é na análise e não em construir uma planilha, em construir uma ferramenta. Mas por incrível que pareça, né, a gente nas nossas conversas aqui, enfim, de mercado mesmo, né, Deide? A realidade, ela é essa, né? Na maioria das vezes. Mas tem muita empresa ainda muito analógica. Claro. Né? E aí eu enxergo esse desafio, né? Custo, como que é o profissional implementar isso, como que ele vende isso dentro da companhia, né? Porque se não souber, e essa questão do custo, né? Que se tem essa análise de custo e projetar a ROI em cima dessa implementação tecnológica, né? Não é um papel muito fácil, né? O que eu vejo, assim, tem muita empresa analógica, claro, né? Que ainda está passando por esse processo, mas eu vejo que as empresas vão precisar, elas não vão querer, elas vão necessitar cada vez. Não vai ter espaço, porque tudo muda tão rápido, né? E a gente não consegue ser adaptável ou competitivo se a gente não se adaptar, se a gente não fazer frente a essas mudanças. E isso não é só na teoria, é verdade, né? As decisões que você toma de manhã nem sempre são as decisões ao final do dia, e tudo bem, né? Faz parte, a gente está num mercado que está mudando a todo dinâmico, momento. Quem não tiver tecnologia para apoiar as pessoas a fazerem essas mudanças na mesma velocidade, não vai ter poder de se adequar. Então, eu não vejo que é uma escolha. Eu acho Exatamente. Vai ser uma necessidade, né? As pessoas que ainda ou não pela dor ou pelo amor, né? É que eu acho importante na sua pergunta, temos um Brasil muito diverso. Realidades de grandes empresas é uma, realidades de outra, das médias e pequenas empresas é outra realidade. E aí o papel da grande empresa, de fazer a tecnologia ser usada, puxar, pagar por esse investimento, para que aos poucos ela comece a ser massiva para tombar para a segunda, para a média empresa, para a pequena empresa. Então eu acredito muito nesse papel também das grandes empresas de automobilística, de farmacêutica, de cosméticos, de aço, etc., de puxar e usar a tecnologia para que saia a logística desse mundo analógico, vá para o digital e aos poucos tenha acesso para todas as demais empresas, né? O Omnichannel não vai ser uma opção, você estar só num canal, quero só ter lojas. Né? Imagina a gente 4.000 lojas. Ninguém no Brasil tem, até no mundo, 4.000 lojas. É difícil ter de cosméticos. E aí a gente fala, não, então eu estou confortável. Não, a gente quer o Omnichannel, porque a gente sabe que o cliente, uma hora
quer comprar na casa dele, outra hora ele quer ir na loja. A experiência para o shopper tem que ser a mesma. Né? Ele quer, a representante está vendendo ali no salão de beleza, na padaria do bairro. Então, o cliente não tem na testa escrito, eu compro só em loja, eu compro só no meu sofá, eu compro na minha manicure. Ele compra toda hora, em todo lugar. Então, você tem que ser um omnichannel e isso é tecnologia. Você precisa ter o estoque do meu franqueado lá na ponta, em Manaus, em Cuiabá, em Rio Grande do Norte, ligado, porque se eu não sei o estoque dele, eu não sei que ele pode entregar em 2, 3 horas. Assim como um nível de estoque, né? Voltando à raiz da logística, o estoque que está lá nos CDs, a gente tem que saber qual é o estoque que está disponível, quanto eu posso perder desse estoque, ou quanto eu posso garantir a produção daquele dia, daquela semana, porque os estoques estão ali controlados, sabemos a quantidade, sabemos que rua está, qual a posição desse estoque, porque eu tenho que produzir shampoo hoje, tenho que produzir batom amanhã. Então, a logística não tem como não ter tecnologia para apoiar. Eu ia voltar justamente agora para a raiz do negócio, para dentro do CD de novo. Né? É muito perceptível, uma tendência muito forte que vem crescendo nos últimos tempos, a questão que a intralogística está cada vez mais de mão dada com a automação. Esse fogão de controle de estoque e tudo mais, como é que vocês enxergam isso? Não tem como, né, ter intralogística sem apoio de tecnologia. Precisa ter, porque senão a gente vai voltar para o Cardex, né? Nossa. Então, assim, cabe a nós, né, executivos da logística, a gente viabilizar isso dentro das operações, né? Não tem como eu entender o meu estoque, eu procurar, eu tenho que fazer várias ordens de produção, porque a minha produção vai mudar, porque o mercado pede para eu mudar e eu tenho que responder isso rapidamente. Como fazer isso se eu não souber aonde está endereçado, qual é a melhor forma de eu ir buscar? É uma movimentação operacional que nem sempre, porque agora a gente pode ter um autônomo, né? A gente pode verificar, pode ter armazém escuro para poder a gente ter um shuttle, né? Para poder trazer o material que eu preciso. Então, de qualquer forma, com mais tecnologia ou menos, o mínimo você tem que ter. É impossível você fazer isso sem ter um braço de tecnologia. Agradecemos muito ao Kanban, né? Ao Kaizen, esse negócio já... Acho que a gente tem desde os sistemas em si, que a gente acabou de falar, como RPs da vida, mas tem automações e a gente tem transelevadores de 30, 40 metros dentro de casa que se movimentam. Coisa linda, né? É lindo de ver, mas dá trabalho. Tem que ter manutenção. Os trilhos, depois de 10 anos você tem que cuidar, mas garante o endereçamento, a armazenagem nas condições e o abastecimento da fábrica. Então, acho que é um tipo de automação que a gente tem que é bastante tecnológico e é bastante robusto. A outra parte de você garantir todo esse nível de estoque e endereçamento correto é porque você hoje precisa ser flexível e ágil. Então, se o nível de serviço e o custo é uma obrigação do diretor de logística, ágil e flexível são características dentro, seja para melhorar, atender bem a fábrica, seja para não custar, porque você perdeu uma matéria-prima por vencimento ou porque não acha, e todo mundo já viveu isso dentro das suas fábricas, é um prejuízo enorme. Eu tenho uma curiosidade, no seu caso, voltando ali na multicanalidade, mas não na omnicanalidade, pelo que eu entendi, a própria loja do franqueado, ela é utilizada por uma venda em outro tipo de canal, né? Como que vocês fazem as análises de demanda localmente nesses 4.000 pontos de venda, para saber se não vai ter ruptura e tal, e como que a logística, qual o tempo médio que se tem dentro dessa entrega ao franqueado? Acaba que essa decisão de compra é do franqueado, desse estoque, ou é da própria franqueadora, né? Menos o diretor de logística é o habilitado para falar, mas seria meu diretor de demanda, e ele tem todo
dados, analytics, inteligências, para fazer esse apoio aos meus franqueados na colocação de pedidos. Agora estamos entrando no Natal, então tem que dizer para ele, olha, os estojos de Natal, você tem que comprar os kits. Não, você não pode comprar 100, você tem que comprar 120 pelo tamanho da sua loja, pela sua região. Ou, você está comprando 100, está exagerado, você tem que comprar 60. Está dando qualquer número aqui porque essa inteligência de histórico de dados a gente tem bastante na nossa na nossa diretoria de demanda, área de demanda. Aí, no caso do Omni, tem esse franqueado Brasil afora que tem um estoque para a loja dele, ele tem as representantes dele do door-to-door, da venda direta, e ele tem uma parcela que é do e-commerce. Esse estoque dele, a gente tem acesso, tem visibilidade e sabe que se você comprar em São Paulo, ele tiver esse Malbec, esse Lily, esse batom, ele pode te entregar em 2, 3 horas. Se ele não tiver no estoque dele, quem entrega é o meu CD. Então, numa relação aí 50%, 50%, hoje ele entrega as curvas alas, ele sempre vai ter. Então, ele entrega muito mais rápido, porque ele está em Cuiabá, ele está em Goiânia, ele está em Teresina, no Piauí. E quando ele não tem, eu envio do meu CD, e aí demora 4, 5 dias na média Brasil. Quando ele está dentro da cidade de Teresina, ele entrega em poucas horas. Que legal. Isso é bem interessante, até, claro, guardando as devidas proporções. Eu tive a oportunidade de visitar 2 operações recentemente, que é bem isso que você está falando mesmo. Uma foi a da Chili Beans, que é impressionante o que eles fazem lá, para você ver Chili Beans. Você pegou o nosso óculos lá, David? Ele veio aqui da Chili Beans? Qual que é o nome dele mesmo? Ixi, me fugiu o nome. Muito convidado. Ele veio aqui e falou... Você acredita que ele veio? Daí a hora que ele chegou aqui, ele falou assim... Poxa, cara, fazendo a curva lá de Extrema, eu lembrei que tinha esquecido um saco de óculos que eu trouxe pra vocês. Eu falei, não. E aí, você pegou os seus óculos? Claro, os meus, então cadê os meus? Tem que visitar, se você pudesse visitar lá. Eu não vou dar essa desculpa, eu trouxe meus produtos para vocês, porque eu quero conquistar sempre novos consumidores para que vocês garantam nossos empregos no futuro. Isso, obrigado. Tenho certeza que eles vão voltar na minha loja, no meu e-commerce, e vão comprar os produtos. Obrigado. A Marcela trouxe uma medicação pra gente também, mas para acalmar. Tem que ter receita, né? Tem receita. Mas eu sou uma consumidora, só uso Lily. Tá bom. Olha, eu comprei Lily pra minha mãe agora, no aniversário. Bom gosto. O Tom da Chili Beans, um abraço Tom, isso, abração, Tom. Cadê meu óculos? A operação deles, você vê as lojas Chili Beans no shopping, aqueles quiosques, você não tem noção, não dá pra dimensionar o tamanho que é aquilo, né, por trás daquele quiosque, né? E outra operação também que dá orgulho de visitar, totalmente automatizada e gostosa de se ver, literalmente, da Copenhague. Né? Também o tanto de franqueado que tem, a quantidade de coisa que eles fazem na fábrica, não dá para dimensionar também. Você passa na Copenhague, vê a loja ali, você não tem noção do tamanho que é aquilo. E a dificuldade que é alimentos, porque o shelf life é diferente. Então, alimentos tem um shelf life, iogurte ou chocolates rápido, né? Tem seu prazo de validade. Cosméticos um pouco mais, né? 3, 4, 5 anos. E no óculos, acho que é só a questão da moda, mas ele não perde validade. Então, o estoque não morre, não perde financeiramente. Você dá uma promoção e solta fora de moda. Esse é deles, que muda a coleção, você é obrigado, volta tudo para o CD e você é obrigado a se virar. A promoção, faz uma loucura aí de Black Friday para poder mudar, senão fica tudo parado lá. A Shelf Life é um pontinho ali, né? Porque eu também trabalho com isso. Então, assim, a gente tem um prazo que a gente tem que cumprir, óbvio, né, regulamentado. E como fazer isso se não tiver a tecnologia ao nosso lado, né? Para poder nos apoiar, de fazer qual é o material que eu posso fazer a separação, né? Então, assim, voltando, não existe como fazer isso manualmente. Que bom, é uma revolução, acho positiva. Eu acredito que o mundo vem evoluindo em vários aspectos, né? Eu olho o mundo hoje, há 50 anos atrás, só evoluímos. E a tecnologia contribui muito com isso. Demais. Quando eu olho a logística, falo, estamos
no meio dessa transformação digital, de inteligência artificial, de informações de dados, de automações, né? A gente acabou de abrir um CD novo em Cajamar com muita tecnologia nova, expansões dos CDs que a gente tem também com tecnologias de automação muito importante, que nos dá essa rapidez também para atender. E acho que o próximo passo é sempre combinar também esse crescimento e importância da logística nas empresas, no meu caso do end-to-end, né, da importação de matéria-prima, entrega final, com tecnologia e com ESG, respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas, dando oportunidade às pessoas. Em Cajamar, de novo, fizemos um projeto muito interessante com o Senai para desenvolver e treinar principalmente mulheres 50 a mais, para trabalhar com a gente. Que legal. Senai que é uma sumidade, né? Senai Temos nas capitais, como não pode circular grandes veículos, né? Os caminhões em São Paulo, tem Rio, Belo Horizonte, Curitiba. A gente tem um programa de entrega com veículos elétricos dirigido por mulheres. Bacana. Então, que legal. Aí é ESG na veia, porque a gente tem o veículo pequenos trucks, que pode circular, né, durante o dia, elétrico, dirigido por mulheres. Temos no nosso CD, já substituímos 100%, por exemplo, o plástico bolha por papel craft ou até papel reciclado das nossas próprias caixas. E isso é quase uma economia circular das caixas. Sim. E certificações LEED de construção. Então, acho que a logística tem contribuindo, o Grupo Boticário tem na sua veia, na sua essência, temos uma fundação desde 1990. Então, eu sempre falava para os estrangeiros que me visitavam, olha, a Eco 92 é depois da nossa fundação de proteção ao meio ambiente. E aí, como a gente tem na veia no grupo a questão... Todo o ESG não é uma palavra nova para a gente, desde 1990 a gente atua. Hoje, a logística, com orgulho, contribui para isso, seja com veículos GNV, veículos elétricos, com substituição do plástico bolha, com CDs sustentáveis. No meu CDs eu tenho escritórios feitos com produtos reciclados do grupo. Com a logística reversa, a gente recicla e faz paredes. Pequenas ações que causam um impacto gigantesco. Né? E que fala com os valores do grupo. Então, aí eu quero fazer um gancho importante. Né? A gente está falando muito de tecnologia, e aí ESG, meio ambiente. Tem as pessoas que a gente estava conversando ali, né? Que são, eu acho que é a parte mais importante disso tudo. E a gente está no mês, né? Setembro amarelo. A gente sabe que a área de logística é uma área tensa, né? Puxada. Como que vocês têm visto essa questão da saúde mental, da saúde emocional, né? Dos profissionais de logística, né? A gente vê muita gente se apaixonando por essa área, né? E a gente estava falando agora há pouco sobre o burnout, né? Que é um tema muito importante para ser discutido dentro das companhias, que geralmente as pessoas sofrem burnout, elas são muito apaixonadas pelo que fazem, elas não percebem aquilo que está acontecendo. O que vocês têm aí como experiência para falar sobre isso? O que eu vejo sobre pessoas, né? Logística é uma área agitada. Todo mundo que fala da sua própria área, né? Quem trabalha em financeiro é difícil. A logística é bem difícil, né? Muda tudo, tem muita agilidade, decisões rápidas, né? Mudanças. Como fazer para que as pessoas não sejam contaminadas, né? Contaminadas que eu falo no sentido ruim da palavra, né? Elas não fiquem doentes. Eu vejo que os líderes têm um papel importante, essencial, para poder conhecer a sua equipe, ver qual é o nível de pressão que essa equipe está sofrendo, o porquê está sofrendo isso e como eu faço para atenuar, né? Tem momentos que a pressão é necessária, né? Tem momentos que isso faz parte, mas como eu vou fazer para poder balancear para que essa pessoa resgate a sua qualidade de vida, entenda que isso é esse momento, mas amanhã não é mais desse jeito. Eu vejo assim, o papel do líder na logística ou em outra área, ele precisa conhecer essa equipe e ver como que essa pressão ou esse excesso de trabalho ou esse momento, ele tem um impacto na vida dos seus colaboradores. Muita conversa, né? Eu costumo, uma vez por semana, conversar com a minha equipe e fazer
uma informação, né? Fazer um review da semana anterior. E aí eu sempre falo, como que vocês estão? Porque eu preciso de vocês bem, né? A ideia é estar pesada, a gente sabe dos desafios, a gente sabe que a logística em todo lugar é pegada, né? Mas eu preciso de vocês bem. Então, o que eu posso fazer para ajudar vocês a ficarem bem? Então, papel do líder. Eu sou gerente, mas eu acho que o supervisor tem que fazer isso, o monitor tem que fazer isso, cada um com sua equipe. Eu acho que isso tem que acontecer. Conversar. Eu acho que a gente tem, de novo, o privilégio de estar numa empresa que tem orgulho de ser brasileira e de gostar muito de pessoas. E essa semana passada, por exemplo, a gente teve a nossa semana de cuidado, de segurança e de cuidar das pessoas. É uma semana já que tem há muitos e muitos anos no grupo e que a gente tem palestras sobre risco no trabalho, sobre EPIs, sobre segurança alimentar, sobre saúde mental, para que as pessoas entendam que todos os tipos de segurança são importantes. Cuidar das pessoas, a gente entende que primeiro ajudamos as pessoas, transformamos as pessoas e elas ajudam o negócio. É nessa proporção. A gente tem 1000 programas de apoio, né? Desde remédios que a gente apoia de uso contínuo, como diabetes, pressão alta, que é dado, mas a gente também tem o apoio de psicólogos, psiquiatras, se o funcionário assim precisar. Então, é um apoio que a gente tem institucionalizado. Tem as semanas de cuidado, tem o grupo falando disso com temas, trazendo profissionais para falar com as equipes. E aí eu acho que você falou uma palavra importante, né? O conversar com a equipe, o ter líderes corretos. Eu, aí voltando ao meu quadrado, na logística, tenho a sorte de ter uma equipe fantástica. Não só competente do ponto de vista técnico de logística, mas competente no lidar com pessoas, em criar equipes, a verificar que às vezes tem um problema e temos que agir. Então, nós estamos imunes a ter um problema. Temos que ter e agir. Eu acho que esse é um tema muito relevante mesmo. Eu acho que a gente precisa dar, né, como liderança dentro do segmento que a gente atua, dentro das nossas companhias, porque a empresa não é o fator fim, né, das nossas vidas, né? O trabalho não é o fim, o trabalho é o meio, né? E a gente adquiriu uma cultura muitas vezes americanizada, né, que a vida é o trabalho, né, e aí no fim do dia não é isso que vai fazer com que a gente seja realmente feliz, né, e a gente vê pessoas extremamente pressionadas dentro das companhias. Eu falo com propriedade de causa, dentro da nossa realidade como grupo GPS, o maior empregador privado do Brasil, a gente tem tido e olhado para isso com mais cuidado, porque a gente tem um fim como empresa que é o lucro, mas a empresa ela não anda sozinha, sem as pessoas. Então é levar isso a sério, porque a empresa que hoje não tomar isso como uma verdade importante para ela, ela realmente vai ficar procurando colaborador aí, vai ficar só pegando os menos bons, né? Porque realmente quem é bom vai estar sendo acolhido e trabalhando numa empresa que olha para aquela pessoa como ser humano, né? Claro. Vê a importância né? Você tem que ter profissionais bons na logística, mas você tem que ter profissionais bons nas outras áreas. Eu tenho uma área de saúde dentro da minha vice-presidência de recursos humanos, que é fantástica. Então, temas como saúde mental, ou mesmo teve recente as queimadas pelo Brasil afora, de orientar nossos funcionários e dizer como se comportar, vamos hidratar as pessoas, vamos cuidar das pessoas, vamos dispensar as pessoas, e fizemos junto, né? Tomei a decisão, não, vamos dispensar as pessoas, porque se a fumaça está incomodando, se tem... Então, você tem uma área de saúde, como eu tenho, que me ajuda a falar, Fábio, é por aqui, saúde mental, temos esse programa, essa forma de ajudar as pessoas. Ninguém está imune, ninguém é super-herói. Eu falo sempre para a minha equipe, não queremos ser super-heróis aqui. A gente está aqui para trabalhar, para entregar sim, mas dentro dos limites de cada um. E quando tiver um problema de joelho, vá no ortopedista. E se tem um tema que precisa ir num psicólogo ou num psiquiatra, o grupo está aqui em minha área de saúde para apoiá-los. Eu queria pegar um gancho que você falou do burnout, que eu entendo, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar, né?
que o hobby é trabalhar. E eu vou me colocar nessa... Eu gosto de trabalhar, né? Eu me sinto bem nesse lugar. Só que isso não pode ser a minha atividade fim. Eu preciso trabalhar porque ele é meu hobby, porque eu gosto de trabalhar. Que bom que você gosta, que bom, né? Mas eu preciso ter quais são minhas outras paixões, né? Não pode ser minha única paixão, né? E eu vejo que, falando de burnout, o burnout ele vem por uma falta de confiança no ambiente onde você está. Exatamente. E eu acho que isso vem muito... O líder pode ajudar muito, voltando ao líder pessoas, né? O líder pode ajudar a esse ambiente de confiança para seus colaboradores, principalmente se você não está bem, conversa comigo, né? Eu vou te ajudar. Então, assim, tem todos os programas, né? Na Neuroforma também temos muitos programas que envolvem a questão da saúde mental. Tem os programas, tem todas as áreas que ajudam e tem os líderes que estão mais próximos, né? E esses eu acho que tem um papel. As pessoas podem se ajudar, né? Falando para as pessoas, a empresa tem seus programas de apoio, mas eu pessoalmente tomei uma decisão há 10 anos atrás, eu tinha 170 quilos e fazer uma bariátrica. E hoje eu acordo 5h30 da manhã para correr. Isso para mim é meu equilíbrio. Correr todo dia, 5 quilômetros, ir trabalhar, adoro ir ao teatro, adoro visitar, jantar com meus tios. Então, você ter equilíbrios na sua vida, verdade. E aí é do indivíduo, é menos da empresa, onde o trabalho é um pilar, a sua saúde física, fazer um exercício e academia é importante sim. Ter apoio de família, amigos. Então, quais são os seus prazeres? É ler, é ver série, é visitar sua família, ir na academia. Então, fazer yoga, né? Hoje de manhã fiz meu yoga também. Então, esses equilíbrios me garantem minha saúde mental. Que não é só você estar bem no trabalho, mas ter os seus outros pilares, seja do exercício que eu insisto, até os seus prazeres, como ler um livro, viajar, quem não gosta de viajar, ou ir num show, ir num teatro, etc. Fantástico. David, já estão pressionando a gente a ler, né? Rapaz. A ler. A gente nem percebe que o tempo passou. Os dois aqui nervosos. Puxa, uma hora é muito tempo. Não, ainda tinha mais coisa, viu, gente? Tava muito bom, muito bom. Muito bom. Pô. E o podcast, quando é bom, é assim... Quem está apresentando mal fala. Mal fala, porque o conteúdo é de vocês. Que conteúdo, parabéns. Obrigado mesmo. Viu? Todos tenham gostado lá em casa. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença presente realmente aqui com a gente. Foi muito rico. Tenho certeza que todo mundo ali curtiu muito. Demais. Deide, vamos agradecer mais uma vez agradecer o nosso apoio. Aí, a divisão logística do Grupo GPS, o maior grupo multisserviços do Brasil. A Logs Logística, soluções personalizadas em transporte e armazenagem. A Biswanger Brasil, soluções imobiliárias sob medida. A Softrack, inteligência em cada movimento. A W3 Sistemas de Armazenagem, 35 anos de inovação e qualidade. E a Combilift, revolução na movimentação de cargas. Nossos patrocinadores que acreditaram no projeto. Você tá bem radialista, hein, cara? Você tá com esse microfone aí. Alô. Super obrigado pelo convite. Queria elogiar porque... que bom que estamos falando de logística. Não temos só podcast como antigamente as palestras, os eventos executivos eram sobre finanças, sobre marketing. E adoro meus amigos, já fui de finanças, adoro meus amigos de marketing, mas que bom que temos também momentos para falar de logística, exatamente. Incentivar os jovens a ingressarem na carreira de logística, a saber que a logística vai lá desde o comecinho, como eu falei, da importação do navio, da parte aduaneira, da produção, da entrega, da minha lojista que é super competente, está vendendo perfume, ela está fazendo logística porque ela está entregando o produto que eu comecei lá de uma matéria-prima, lá do outro lado do mundo e chegou através de um perfume, de um batom para ela vender. Então, incentivo todo mundo a vir para a logística, os jovens, tire suas dúvidas. Hoje falamos de logística num podcast, num evento executivo. Dentro das empresas se fala de logística. A gente tem virado centros de receita, a gente tem virado fonte de talento para a empresa. Então agradeço demais o convite, porque eu sou um apaixonado pelo logística, dá para perceber, não sei, mas eu entendo que
não temos só eventos agora de finanças e marketing. É isso aí. De logística. O David está desbravando, né? O David é um grande fomentador da logística brasileira. O Brasil inteiro. Nosso workshop viaja o Brasil todo. E bom, parabéns. Muito bacana. Bom, parabéns. Quero agradecer o convite. Foi maravilhoso. O papo que a gente teve. É muito bom saber que a gente tem um espaço da logística, né? Que a logística está desbravando cada vez mais e está criando seus espaços de discussão. Vou reforçar o convite, jovens queiram trabalhar na logística, é apaixonante, é muito bom, né? A gente vê acontecer, né? Planejar, executar e ver o resultado. Exatamente. Então a logística faz parte disso, né? Tudo que chega na nossa casa tem uma cadeia por trás e a logística está presente. É isso aí. Para nós é inspirador ter duas mega empresas, como Boticário e Eurofarma, e ver que atrás dessas mega marcas há dois fantásticos, né? Sempre, David, sempre, cara. A gente vê que quando a marca é boa, tem um trabalho, tem bons profissionais bem queridos realmente, né? Assim, sabe? Gente do bem, né? Gente do bem, boa e do bem, que é tão importante quanto. Gente, obrigado aí por você que nos acompanhou. Aproveita, já curte, se não curtiu, compartilha esse conteúdo, manda pra sua operação. É isso aí. E é isso, obrigado mais uma vez. Podcast Log, by Painel Logístico. É isso, o maior podcast da logística nacional. Obrigado e bora pro 14º episódio. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.